77. Reliazwit capítulo 469 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No dia seguinte, Roland entrou em seu escritório cantarolando e descobriu que Wendy já estava lá esperando por ele. Algum problema? Roland passou por cima da pilha de livros no chão e serviu-lhe uma xícara de chá. Parabéns, há uma nova bruxa em Vila Fronteiriça. Wendy sorriu e contou a ele tudo o que aconteceu nos últimos dias. Se o senhor precisar, eu posso chamar Vera para o castelo a qualquer hora. A primeira bruxa que despertou em meu território. Ela também é a primeira bruxa recrutada depois do meu aviso de recrutamento público. O rosto de Roland se iluminou instantaneamente, mas quando prestou atenção novamente na segunda metade da frase, ele perguntou, curioso, ela não está no castelo agora? Não, porque Rouxinol não estava lá para verificar sua identidade. Wendy repetiu o que Pergaminho insistiu no dia anterior. Nós a mandamos para casa e pagamos o primeiro mês de salário antecipadamente. Isso não foi uma má ideia. Roland assentiu. Diga a ela para vir e assinar o contrato esta tarde. Sim, meu senhor, Wendy respondeu, mas estava bastante óbvio em sua expressão que ela estava morrendo de vontade de dizer algo mais. Mais alguma coisa? O senhor não está bravo com as opiniões das pessoas em relação a você e à União das Bruxas? Também, Wendy parou por um tempo antes de dizer com os dentes cerrados. Além disso, minha habilidade pode não ser adequada para liderar a União. Pergaminho é mais experiente e madura do que eu, então eu acho que ela deveria estar no comando. Tenho certeza que você também falou isso para Pergaminho, certo? Roland perguntou com grande interesse, e então ela disse que você era a melhor candidata. Hã? É, acho que eu estou certo. Roland suspirou. Sabe, eu sinto mesmo. Técnicas e métodos de administração podem ser aprendidos por meio de experiência, mas a personalidade é muito mais difícil de mudar. Você não percebeu que a integrante mais amada das bruxas, além de magia, é você? Além disso, Pergaminho é a principal encarregada do departamento de educação e só ficará mais ocupada no futuro. Então ela não terá muito tempo para se comunicar com as novas bruxas, que por acaso é onde reside a sua força. Você deve se dar mais crédito, Wendy. Eu sei escolher as pessoas certas. Antes que Wendy pudesse responder, o príncipe continuou. Quanto aos equívocos que os civis têm em relação à União das Bruxas, eu realmente os negligenciei. Nunca pensei que minha reputação anterior se espalharia por todo o reino. Roland ponderou por um tempo. Preciso corrigir esse rumor o mais rápido possível. Além de mais propaganda, também acho que é melhor que a organização funcione de maneira independente. Como assim? Ora, independentemente, Roland respondeu com um sorriso, pois já havia considerado esse problema antes. Sim, eu quero transformar a União das Bruxas em um departamento, assim como a prefeitura. Havia apenas cerca de uma dúzia de bruxas na União agora, então ele ainda podia administrar todas elas. No entanto, se a União se expandisse para centenas de membros ou estivesse em uma escala tão grande quanto a cidade sagrada de Taquila com milhares de bruxas, obviamente ele não poderia lidar com elas sozinho. Elas precisavam estabelecer um sistema de governo que pudesse operar de forma independente e atribuir posições diferentes às bruxas, e ele só serviria para dar sugestões baseadas em suas habilidades e aprimoramento. Depois que ele explicou seus pensamentos, Wendy disse hesitante, mas há centenas de pessoas na prefeitura, enquanto há apenas cerca de uma dúzia de irmãs, e todas elas têm seus próprios problemas para cuidar. Além disso, como isso mudaria as opiniões dos cidadãos em relação a nós? Os rumores são como medo, porque ambos vêm do desconhecido. Os moradores da vila podem aceitar as bruxas porque eles pessoalmente experimentam os benefícios que não lhe trazem. Roland disse com um sorriso. Permitir que os plebeus participem da União das Bruxas resolverá a questão de pessoal insuficiente e também ajudará as pessoas a entender melhor essa organização. A propaganda voluntária por meio das próprias pessoas definitivamente ajudará a melhorar a impressão delas mesmas sobre bruxas e seu trabalho, além de que as contribuições para a vila serão bem conhecidas pelo público. Assim como as academias de ciências contratavam cientistas, elas contratavam também um grande número de plebeus para tarefas diárias, administrativas e organização de pesquisa. Se Roland quisesse que as bruxas fossem aceitas por todas as pessoas, ele precisaria que elas se entendessem melhor, então colocar bruxas e plebeus nas linhas de trabalho um do outro fazia sentido. Entendi. Wendy assentiu. Esta é uma boa ideia.
Mas como selecionaremos essas pessoas? Como você estará operando de forma independente, você também terá que fazer seu próprio recrutamento. Roland acariciou seu queixo. Você pode perguntar à Condessa Spear sobre isso, porque ela deve ser muito boa no estabelecimento de uma organização centrada em bruxas. No entanto, existem apenas algumas integrantes na União das Bruxas. Então você pode começar contratando um assistente ou funcionário como prática. Depois dos meses dos demônios, vou construir um novo prédio ao lado da prefeitura para vocês usarem como base para a União das Bruxas. Roland não mencionou que, uma vez que era a União das Bruxas, elas não seriam apenas responsáveis pelas bruxas na região oeste e o reino de Castelo Cinza. Se ele pudesse construir a infraestrutura certa, a União seria capaz de cooperar imediatamente com as organizações de bruxas de todos os reinos que ele absorveria. Então, pode contar comigo. Wendy inalou profundamente. Se o Senhor decidiu me dar essa tarefa, eu vou fazer o meu melhor para realizá-la. Depois que Wendy saiu, Roland continuou a organizar os livros que deixaram ontem no chão. Olhando para as páginas espalhadas por todo o chão, ele não pôde deixar de pensar no beijo ardente e apaixonado da noite anterior. O cabelo perfumado de Ana, os olhos brilhantes e o corpo macio o fizeram vibrar de excitação. Embora, certa vez, ela tenha queimado todas as suas roupas no chão sem qualquer hesitação quando o conheceu, ele não tinha estado tão trêmulo como ontem. Provavelmente era porque ela ainda era uma menina indefesa naquela época, e agora ela era uma mulher forte e bonita. Em apenas um ano, ela havia mudado muito. Talvez eu devesse tomar a iniciativa e responder a ela. Os pensamentos de Roland foram interrompidos quando suas mãos tocaram o dedo de outra pessoa, e ele percebeu que Rouxinol estava entregando um livro para ele. Deixe-me ajudá-lo. Roland fez uma pausa com um sobressalto. Ontem à noite, quando Ana o seguiu em seu escritório e o abraçou, ele não percebeu se Rouxinol também o seguiu para o quarto. Não se preocupe, eu saí imediatamente ontem à noite e não fiquei por perto para ficar de vela. Rouxinol revirou os olhos. Eu imaginei que depois de não ter visto por um longo tempo, ela se atiraria em você, afinal, ela nunca reprime suas emoções. E mesmo com a ajuda de Rouxinol, os livros foram rapidamente organizados e colocados nas prateleiras, preenchendo cada vaga. Tudo bem, Roland enfiou o último livro em uma vaga restante nas prateleiras. Obrigado. Ah, e quanto tempo você ainda vai demorar com isso? Não a faça esperar para sempre. Roland fez uma pausa e se virou. Rouxinol já havia desaparecido, mas suas últimas palavras ainda ecoavam em seus ouvidos. Embora sua voz fosse muito baixa, ele estava certo sobre o que ouviu. Traço. E não me faça esperar para sempre também. Release capítulo 470. Enquanto Roland caminhava pela estrada da mina da encosta norte, as palavras de Rouxinol continuaram soando em seus ouvidos. Isso mesmo. Roland pensou, com uma compreensão súbita. Eu não sou mais apenas um homem comum que trabalha e projeta o dia todo, e este não é mais o mundo em que eu morava. Agora, sou o Lorde de um grande território, e posso me tornar rei um dia. Então se minha situação mudar, não preciso usar minhas abordagens antigas para me conter. Basta eu seguir meu coração. Ele disse a si mesmo, se eu forçar qualquer coisa por causa de alguns princípios insignificantes, só poderia resultar em continuar a ferir Ana e Rouxinol. Com esse pensamento, Roland sentiu um peso ter sido retirado de seu coração. Ele inalou profundamente e abriu a porta para o complexo. Abrir a porta de aço foi como abrir seu coração e ele instantaneamente viu um mundo totalmente novo. Oh! Sua Alteza chegou. Beija-Flor e Lucia correram para cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Ana sorriu docemente. Roland viu uma leve marca vermelha em seu pescoço pálido e não pôde deixar de recordar a cena apaixonada da noite anterior. No entanto, como já tomou sua decisão, ele não se importava em esperar um pouco mais. Você terminou o modelo? Claro. Ana acenou. Quando os dois saíram do complexo, viram um navio de aço flutuando no meio de um lago cercado pela neve. O navio de aço tinha cerca de 1 metro de comprimento e 20 de largura, parecendo muito mais magro do que aqueles navios desajeitados de concreto. A proa tinha uma ponta fina e distinta, enquanto a popa era plana, com um casco coberto com barras de suporte sobrepostas, como se tivesse sido feito em uma única peça com milhares de quadrados. Isso é exatamente o que eu queria. Roland exclamou. Comparado com os outros navios, cujo concreto era despejado em moldes de aço, o navio de aço puro tinha uma delicadeza única, e as barras sobrepostas faziam com que parecesse uma obra de arte.
Ele sabia que cada peça desse modelo foi cortada com a chama negra, em menor proporção e sem uma única falha. Se este modelo fosse trazido em seu tamanho real para o mundo moderno, valeria dezenas de milhares de yuans. Esse é o novo tipo de navio que você quer construir? Sim. Roland assentiu. É também o primeiro navio de guerra de vila fronteiriça. Originalmente, Roland planejava usar os navios de concreto como canhoneiras de águas rasas, mas percebeu que, se os motores a vapor não fornecessem potência suficiente, os navios de concreto seriam muito lentos. Mesmo quando apenas transportava combustível e tripulação, a velocidade média da frota durante a viagem para Forte Cancioneiro era de apenas 8 a 9 km por hora. Se os navios também tivessem que carregar os canhões de artilharia de campo, pólvora e outras armas, sua velocidade poderia cair para até 5 km por hora. Isso equivalia a menos de 3 nós. Obviamente, isso se devia ao grande peso morto do concreto, que não era um problema no transporte simples de suprimentos, mas era uma característica indesejável nos navios de guerra. Se Vila Fronteiriça ainda sofresse com a falta de aço como há 2 meses, Roland teria de suportar essa falha. No entanto, com a produção da Estrela de Aço, a quantidade atual de estoque de aço era suficiente para construir um verdadeiro navio de guerra de aço puro. Roland escolheu a técnica mais simples de montagem de módulos, que significava soldar peças de placas de aço junto com vigas para formar uma grande unidade OKI. Em seguida, conectar essas unidades para formar o fundo do casco. Esse método de remoção eliminava a necessidade tradicional de quilhaí. Como nenhum inimigo seu possuía a tecnologia para fabricar canhões, Roland não precisava se preocupar com os mecanismos de defesa. Os lados do casco eram feitos quase inteiramente de placas de aço finas, minimizando assim o custo e o peso morto. Quanto à propulsão, Roland decidiu usar a tecnologia da hélice em vez de uma roda de paz. A energia ainda vinha de um motor a vapor que girava as duas hélices que moviam as engrenagens. No projeto que deu a Ana, ele também deixou espaço para ser remodelado como um motor a vapor de expansão tripla, pois planejava inventar um novo tipo de motor a vapor mais adequado para navios quando ele começasse a produzir em massa os navios de aço. Quando voltaram para o complexo, Ana começou a cortar a primeira placa de aço. A chama negra em sua mão agia como uma régua precisa que instantaneamente fatiava um bloco de aço grosso em 7 chapas finas, cada uma com exatamente 5 milímetros de espessura. Em seguida veio a solda. Beija-Flor reduziu o peso das vigas de aço e as colocou entre 2 chapas. A chama negra de Ana se transformou em uma linha extremamente fina e quente e costurou os 3 componentes juntos como se fosse um fio. Isso era completamente diferente de sua técnica de soldagem original, porque sua chama negra aquecia o aço por dentro, permitindo que o aço líquido enchesse completamente todas as fendas. Depois que os 3 componentes foram completamente soldados, as vigas diminuíram em cerca de 1 milímetro, o que significava que a base de aço havia preenchido completamente o espaço entre as 2 placas. Uma cruz feita por vigas de aço poderia acoplar 4 placas, e mais cruzes poderiam formar uma unidade de caixa oca. Beija-Flor diminuiu o peso dessas unidades que, em seguida, foram transportadas para o Rio Vermelho, onde foram montadas juntas no cais. Enquanto isso, os olhos de Roland nunca deixaram a silhueta de Ana, que estava sempre ocupada. Seus cabelos louros balançavam com seus movimentos cortantes como um espírito dançando na neve branca pura. De tarde, Roland foi conhecer Vera, a bruxa recém-desperta. Já que estava em seu escritório, isso significava que ela havia passado pela verificação de Rouxinol. Wendy já havia registrado claramente sua habilidade, então Roland não precisava realizar mais nenhum teste, colocando o contrato na frente dela. Vera segurou a caneta de pena desajeitadamente por um tempo antes de dizer com um rosto vermelho, eu não sei escrever. Tudo bem. Roland sorriu. Você também pode assinar com sua impressão digital. Ela cuidadosamente pressionou o polegar com tinta no pergaminho. Assim. Isso. Roland enrolou o contrato. Wendy me contou todos os detalhes sobre a sua situação, então mesmo que você tenha assinado o contrato, você não tem que morar no castelo. Você só precisa vir aqui todos os dias para praticar e assistir às aulas. Wendy lhe contou sobre as características do poder mágico. Sim, Vossa Alteza. Assim que soube que não precisava morar no castelo, Vera ficou muito mais relaxada. Lady Wendy disse que se eu não liberar o poder mágico que está acumulando todos os dias, eu estarei em grande perigo no meu dia do despertar. Isso mesmo. Então você precisa praticar com diligência.
Eu sei que ela continuará ensinando como controlar precisamente o poder mágico e a relação com sua habilidade. Roland não corrigiu os honoríficos que Vera usou porque achava que seria melhor para um iniciante ter algum respeito. Se há alguma coisa que você ainda não consiga compreender, você pode perguntar a qualquer pessoa da União das Bruxas. Compreendi, Alteza. Vera disse com a cabeça abaixada, mas... O senhor acha que essa habilidade é completamente inútil? Eu perguntei a Lady Mendy sobre isso, e ela disse que apenas o senhor saberia uma forma de utilizar minha habilidade. Claro que não acho inútil. Roland disse com um sorriso. Você tem a habilidade de um detetive, então você será muito útil na luta contra crimes. Detetive? Vera parecia confusa. Não se preocupe. Logo você entenderá. Então Roland convocou Rouxinol de sua névoa. De agora em diante, essa bruxa será sua supervisora. Release capítulo 471. Já era noite. Ferlinhoteca estava em seu escritório examinando os livros recém-publicados quando de repente ouviu alguém bater na porta. Querido, estou ocupada torrando pão. Por que você não abre a porta? Irene gritou da cozinha. Pode ser a senhorita Mai. Tudo bem. Ele fechou o livro, caminhou até a porta da frente na sala de estar e puxou o trinco. A pessoa do lado de fora pegou-o completamente de surpresa. Pai. O que traz o senhor aqui? Ferlin exclamou. Eu vim com Sua Alteza. O velho cavaleiro disse enquanto tirava a neve de seus ombros. Na verdade, cheguei em Vila Fronteiriça ontem. Embora eu tenha dito a eles que meu filho está morando aqui, ainda assim eles arranjaram uma casa para mim em uma área residencial perto do castelo. Entre. Está frio lá fora. Ferlin se afastou apressadamente do caminho. Sim. O cavaleiro pareceu surpreso quando entrou na casa. Você tem o sistema de aquecimento aqui? O senhor já conhece o sistema de aquecimento? Eu só descobri sobre isso hoje. A última vez que estive aqui, eu já sentia que a vila estava inexplicavelmente quente. Eu pensei que o equipamento de aquecimento mencionado por Sua Alteza era um novo tipo de lareira. Quando eu visitei a prefeitura desta vez, descobri que poderia ser igualmente quente em ambientes fechados, sem fogo. Só então percebi que fazia uso de vapor para produzir calor. Sireutek tirou o casaco, pendurou no suporte ao lado da porta e continuou. Espere. Eu lembro que a última vez que fomos juntos para a prefeitura, você não tinha certeza do que era também. Eu só fui compreender depois de ler um boletim da prefeitura. Ferlin serviu uma xícara de chá para o pai. Antes de fazer qualquer coisa, eles sempre gastam algum tempo para explicar aos cidadãos. A área de boletim na praça é agora ainda mais popular que o mercado de conveniências. Isso significa que, em apenas 2 meses Sua Alteza foi capaz de instalar o dispositivo nas casas dos cidadãos comuns. O cavalheiro disse com aprovação, não custou milhares de peças de ouro. Não sei, mas a nossa área residencial foi uma das primeiras a ter o sistema de aquecimento instalado. Os distritos Oeste e Norte ainda estão em processo de escavação das valas. Dizem que o suprimento de água e aquecimento fazem parte do projeto 3 Fornecimentos. Quando a construção estiver concluída, nós seremos capazes de fazer as coisas à noite como fazemos de dia. Noite como dia. O cavaleiro levantou as sobrancelhas. Significa mais velas ou lâmpadas a óleo? Não, mas nem os funcionários da prefeitura sabem quando a eletricidade estará em todas as casas. Eletricidade? O velho ficou estupefato. Sim, eu também acho que isto está além da razão, mas é o que afirma a propaganda de Sua Alteza. Ferlin concordou com o pai. Com eletricidade, as noites serão tão brilhantes quanto os dias. Curiosamente, a notícia soou absolutamente absurda quando Ferlin ouviu, mas no fundo do seu coração, ele tinha a sensação de que, como eram as palavras de Sua Alteza, não era completamente impossível. Afinal, Roland estava sempre criando novos milagres. Boa noite, Sireutek. Nesse momento, Irene correu para fora da cozinha e, como estava com pressa, quase derrubou o prato de pão meio torrado que estava carregando enquanto se curvava. O velho cavaleiro riu gentilmente com a visão. Olá, senhorita Irene. Não entre em pânico. Ainda não estou com fome. Ferlin viu as bochechas da mulher começarem a corar, então tossiu algumas vezes e disse, haverá apenas mais 2 pratos hoje. Então o senhor não precisa se preocupar, a noite ainda é jovem. A pequena família jantou juntos. Irene finalmente conseguiu se recuperar de seu pânico inicial, e depois que os 3 conversaram por um tempo, ela começou a limpar os pratos. Enquanto isso, o pai de Ferlin chamava-o para o escritório.
Ferlin podia sentir que seu pai tinha algo importante a dizer. Exatamente como esperava. Quando o velho cavaleiro se sentou na mesa de estudos, ele perguntou calmamente: sabe o que aconteceu em Forte Cancioneiro nos últimos dias? Um pouco. Ferlin tentou expressar suas palavras com tato. Ouvi dizer que houve uma rebelião das 4 famílias. Sua Alteza deixou Vila Fronteiriça para reprimi-la. A história foi divulgada no quadro de avisos. A prefeitura mencionou isso também. O velho cavaleiro ficou espantado por um breve momento antes de explicar todo o assunto a Ferlin. Embora eu tenha enviado alguém para informar Sua Alteza, não esperava que ele chegasse tão rápido. Eu já esperava esse resultado. As 4 famílias não eram páreo para as tropas de Sua Alteza. As famílias Folha de Carvalho, Lobo e Rosa Canina foram completamente esmagadas, deixando apenas a família Alce em um estado crítico. Nossa família quase pereceu nesse processo. O quê? Ferlin ficou muito surpreso. Pai, o senhor, claro que não me aliei a eles. O cavaleiro suspirou. Eu já estou muito velho para estas coisas e não quero participar de tais assuntos arriscados, mas seu irmão é diferente. Ele estava ambicioso para ceder sua conquista e provar suas qualidades como herdeiro. Lamentavelmente, ele assumiu a posição errada. O senhor está dizendo que Miso participou da rebelião? Ferlin ficou extremamente preocupado. Seu pai assentiu. Depois que a rebelião entrou em colapso, ele foi capturado pelos soldados de Sua Alteza. No dia do julgamento, fui até a praça para vê-lo pela última vez. Ferlin fechou os olhos. Ele pensou em como seu irmão constantemente tentava tornar a vida difícil para ele, depois de se tornar um cavaleiro tão famoso. No entanto, Miso era seu irmão mais novo, afinal, e era triste vê-lo chegar a um fim tão trágico. Devido ao fato de ele não ter sangue em suas mãos e render-se complacentemente, Miso foi condenado a 10 anos de trabalho. Ele deve estar agora na mina da Encosta Norte. As palavras de seu pai deixaram Ferlin um pouco mais animado. 10 anos de trabalho? Eu pensei que o senhor quis dizer que ele fora executado. O cavaleiro balançou a cabeça em desacordo. Quando eu disse que o vi pela última vez, eu quis dizer a última vez que ele era um membro da família. A partir daquele momento, ele não fazia mais parte da família Eutec. O senhor o destituiu. Sim. O cavaleiro inspirou profundamente. Eu o avisei há muito tempo, mas ela nunca levou minhas palavras ao coração. Alguém que brinca com o futuro da família e arrisca o destino de seus membros definitivamente não é adequado para ser o sucessor. Mesmo falando com firmeza, a expressão do velho cavaleiro traia, demonstrando a tristeza que sentia com essa situação, com rugas na testa cada vez mais proeminentes. Agora eu só tenho você como meu filho. Pai, Ferlin sentiu seus olhos marejarem, e ele segurou involuntariamente as mãos de seu pai. Eu nunca implorei na minha vida. Mas desta vez, espero que você suceda a família Eutec. Tenho uma premonição de que ela prosperará novamente em suas mãos. O velho cavaleiro disse devagar. Eu concordei em seguir Sua Alteza até aqui também para ocupar uma boa posição nas próximas reformas. Mas as posições não podem ser herdadas, pai. A posição do cavaleiro também se tornará um título honorário. Eu sei, mas você ignorou os benefícios das conexões e experiência. Sua Alteza declarou que as posições serão dadas com base no mérito e habilidades excepcionais de cada um. Com as experiências e relacionamentos que seus predecessores construíram, suas chances de conseguir uma boa posição é muito maior do que um civil comum. Ele deu um tapinha no dorso das mãos do filho. Mesmo que você ainda queira continuar a ser um professor, eu não ficarei em seu caminho, contanto que você continue com o nome da família. Ferlin ficou em silêncio por um bom tempo antes de finalmente concordar com a cabeça e dizer: eu entendo, pai. Eu prometo ao senhor. Bem, assim eu fico mais tranquilo. A expressão do cavaleiro Eutec suavizou. A propósito, se você puder escolher, em qual departamento você deseja trabalhar? Bem, que tal o segundo exército? Ouvi o comandante-chefe, Machado de Ferro, dizer que além dos soldados do campo de batalha, o exército também quer formar um departamento de estratégia. Esse plano será testado no segundo exército primeiro. O velho cavaleiro fixou os olhos em seu filho. Na verdade, eu sei que o seu trabalho atual não é a coisa que você mais gosta de fazer. Se você estivesse realmente feliz com a leitura de livros o dia todo, você não teria escolhido ser um cavaleiro em primeiro lugar. Seus olhos pareciam penetrar perspicazmente no coração de Ferlin. Você ainda é o luz da manhã que eu conheço, meu filho. Heliaswit capítulo 472. Roupas, sapatos, canecas, colheres e garfos.
Mas checou cada item contando com os dedos. Há mais alguma coisa que eu deveria levar? O chão estava coberto com uma variedade de utensílios domésticos, desde uma chaleira de água a uma tigela de madeira. A roupa de cama é a mais importante. Irene pensou e depois disse: é melhor você levar um conjunto com travesseiro, lençol e cobertor. Ouvindo essas palavras, Rosia e Tina gargalharam com vontade, mas logo foram silenciadas quando Mai lançou um olhar frio para elas. Roupas de cama não são necessárias. Carter disse que vai comprar um novo conjunto no mercado. Há rumores de que estes conjuntos pertenciam às 4 famílias e foram apreendidos dos porões da mansão. Oh, então eles devem ser feitos de seda fina. Irene comentou com uma pitada de inveja. Ouvi dizer que há um alfaiate na cidade real de Castelo Cinza vendendo tecidos e roupas feitas de seda pura. É lamentável que apenas grandes nobres e ricos comerciantes possam comprá-los. Mas se estes conjuntos são das 4 famílias, eles devem ser bons também. Sim, provavelmente. Mai respondeu despreocupadamente. Eu me lembro que ele disse que um conjunto custava 5 peças de ouro. Uau, Rosia, Tina e Irene engasgaram de surpresa. 5 peças de ouro. Deus Todo-Poderoso. Rosia pôs as mãos na boca. Levaria quase 2 anos para ganhar tanto dinheiro. Como você pode querer se comparar com a estrela da região oeste? Tina disse ironicamente enquanto dava um peteleco na cabeça de Rosia. A senhorita Mai é uma celebridade que se apresentou na cidade real de Castelo Cinza. Quanto a sua excelência Carter, ele é o cavaleiro-chefe de sua alteza. Você não pode competir com nenhum deles. Isso é realmente incrível, Mai, Irene disse, olhando para Mai com seus olhos radiantes. Ah, que inveja! Mai sabia que apenas Irene se sentia genuinamente feliz por ela, e sua sinceridade era porque Luz da Manhã a amava, em primeiro lugar. Mai também imaginou como uma garota como Irene, que cresceu no teatro, era impermeável às tentações e desejos mundanos ao mesmo tempo em que retinha a inocência e a bondade da infância. Embora tivesse desistido de Luz da Manhã, Mai ainda estava encantada em ver que Irene estava com um pouco de inveja dela. Quando você também alcançar a fama, poderá comprar um conjunto também. Você receberá várias peças de ouro por estrelar na cidade real de Castelo Cinza, e isso em uma única apresentação, sem mencionar os presentes que você receberá dos nobres após o espetáculo. Mas quanto tempo vai demorar para eu ficar tão boa quanto você? Irene perguntou em frustração, os lábios cerrados. Parece que vocês estão muito ocupadas aqui. Estão ensaiando. Um homem jovem, de boa aparência, abriu a porta abruptamente e perguntou, estou interrompendo. Vossa Excelência Carter, Tina e Rosia imediatamente se curvaram. Bom dia, senhor cavalheiro. Irene se virou para sorrir para ele. Estamos discutindo o que Mai deveria levar para casa nova e estávamos falando do senhor. Sério? O que vocês estavam conversando sobre mim? Carter perguntou curioso, coçando a nuca com a mão direita e segurando um pacote com a outra. Nada. Mai olhou para ele e pensou em silêncio que ele sempre parecia ser o perfeito cavalheiro quando sua boca estava fechada, mas a ilusão era quebrada quando ele começava a falar. Por que você veio aqui hoje? Hoje não é seu dia de folga, ou será que é? Não se preocupe. Sua Alteza me deu um tempinho hoje. Então, eu vim lhe trazer um presente. Um presente? Mai olhou ao redor do quarto. Tina logo percebeu a deixa e disse, senhorita Mai. Acabei de me lembrar que tenho algo para resolver. Sinta-se à vontade para me avisar quando terminar de fazer as malas. Eu também. Preciso lavar a roupa. Já faz alguns dias. Rosia também se despediu com uma saudação e puxou Irene para longe enquanto saía do quarto. Eu não preciso fazer nada. Espere. Eu quero ver o presente. Quando a voz da garota gradualmente desapareceu, Mai suspirou de alívio e trancou a porta. Ela virou-se para o cavaleiro-chefe e perguntou, então, qual é o presente? Espero que não seja uma nova invenção de Sua Alteza. Carter olhou ao redor antes de quebrar o silêncio. Seu pai, ele está ocupado. Você acha que todo mundo tem tempo livre como você? Mai disse um pouco mal-humorada. Ela pensou que demoraria um pouco para o pai se familiarizar com o novo ambiente depois que ele se mudasse de Forte Cancioneiro para a Vila Fronteiriça. No entanto, para sua surpresa, ele havia encontrado um emprego de escritório na prefeitura em apenas uma semana, e não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Agora ele era um empregado regular no Ministério da Construção. Estou ocupado também. Carter levantou as mãos em defesa.
Sua Alteza transferiu um dos funcionários mais eficientes do Ministério da Justiça para Forte Cancioneiro. Agora tenho que lidar com todo tipo de tarefas. Além de interrogar espiões e verificar o status dos moradores, também preciso caçar criminosos. Eu nem tenho tempo para as refeições hoje em dia. Você não tem ideia de quão ferozes são esses criminosos. Ao contrário de qualquer um dos habitantes da região oeste, esses caras são gangsters. Eles sempre estão muito bem escondidos entre os refugiados, até começarem a criar problemas. Além disso, eles só agem nos arredores da vila, onde os acampamentos temporários ficam, lá no Distrito Oeste, e eles não entram facilmente no centro. Mas basta cometerem um ato e não escaparão do meu laço. Vendo Carter descrever o assunto com tanta paixão, Mai começou a rir. Tudo bem, eu entendi. Então, senhor cavaleiro, como você é tão dedicado à paz e ordem da vila, gostaria de almoçar e tomar algumas bebidas aqui antes de voltar para o seu trabalho. Eu adoraria, mas temo que meu intervalo esteja quase terminado. Carter deixou o embrulho que estava segurando em cima da mesa. Experimente isso para ver se serve. Eu pedi a Sua Alteza para projetá-lo. Sua Alteza? Mai ficou um pouco surpresa. Sim. Quando eu disse a Sua Alteza sobre a data do nosso casamento, ele mencionou um tipo de vestido especificamente usado para casamentos. A única coisa é que é preciso muito esforço para fazer um. Eu implorei a Sua Alteza por um bom tempo, e até mesmo subornei a senhorita Soraya com sorvete antes de finalmente comprar este vestido. Quando Mai desdobrou o tecido, ela viu um vestido tão branco quanto a neve pura. O coração de Mai parou de bater por um momento quando o cavaleiro estendeu a roupa. Era um vestido simples, mas com detalhes elaborados e sofisticados. O vestido era simples no sentido de que não era ornado com joias, nem era cercado por fios de ouro. Em vez disso, era puramente coberto de musselina, do mais puro branco. No entanto, o corte do vestido era vistoso. Era apertando na cintura e se expandia em uma saia volumosa abaixo da cintura, conferindo um contraste sem igual ao todo. A saia ondulava, mostrando perfeitamente a engenhosa técnica de costura em seu design. Mas sabia que qualquer garota, fosse nobre ou camponesa, ficaria fascinada e obcecada por um vestido como esse só de vê-lo. Ela gentilmente acariciou o vestido branco puro como a neve que pesava quase nada e se retirou para seu quarto para vesti-lo. Quando Mai voltou, o queixo de Carter caiu, impressionado com a beleza de tirar o fôlego que viu. Deus, você está deslumbrante. Mesmo. Um raro e vívido rubor subiu às suas bochechas. Mai podia imaginar como estava sem sequer olhar em um espelho. A expressão de surpresa do cavaleiro-chefe já lhe contara tudo. Mai ficou nas pontas dos pés e gentilmente pressionou seus lábios contra a bochecha de Carter. Obrigada pelo presente. Eu realmente o amei. O cavaleiro abraçou fortemente em resposta. Observando o rosto de Carter aproximando-se lentamente do dela, Mai fechou os olhos. Não parece tão ruim ser chamada de Mailanis. Ela pensou. Heliaswit capítulo 473. Depois de 2 semanas de aprendizado e exploração, Barov, o primeiro-ministro da prefeitura, realizou a primeira sessão plenária municipal no salão do castelo no final do primeiro mês, na primavera do novo ano, a pedido de Sua Alteza. Além dos diretores de todos os departamentos, alguns dos nobres de Forte Cancioneiro também foram convidados para a sessão, elevando o número total de participantes para 65. Barov sabia que o processo de aprendizagem em si também era uma avaliação. Depois de trabalhar como primeiro-ministro da prefeitura por um ano, ele agora podia facilmente distinguir nobres capazes de inúteis e ociosos. Por isso, metade dos nobres já havia falhado na avaliação. Como Sua Alteza descreveu, ele ofereceu a esses nobres uma oportunidade de pegar o trem expresso, mas a realidade era implacável. As pessoas que não conseguiram acompanhar as mudanças naturalmente se tornariam obsoletas com o passar do tempo. Barov compartilhava os mesmos pensamentos. Se Sua Alteza era um demônio ou um deus, isso não mudava o fato de que seu território havia manifestado uma atmosfera inteiramente diferente das de outros reinos. Se esta fosse de fato uma nova era, ele ficaria feliz em mergulhar nela com o príncipe. O principal tópico da discussão para o encontro de hoje era a votação final sobre o ato de unificação que seria promulgado após o estabelecimento da nova cidade. Ele também precisaria informar os nobres de Forte Cancioneiro sobre o conteúdo do ato. Barov preparou-se para esse momento durante muito tempo e agora era finalmente a hora de eles descobrirem os detalhes.
Todos receberam um livro de capa dura com letras douradas na capa, onde estava escrito Leis Básicas do Reino. Continha alguns temas centrais de direito redigidos e editados por Sua Alteza. Barrow poderia dizer apenas pelo nome que Sua Alteza tinha grande ambição, e ele também acreditava que o príncipe tinha a capacidade de fazer cidades além da região oeste florescerem. Vamos começar. Roland, que se sentou no final da longa mesa, instruiu com um aceno de cabeça. Sim, Vossa Alteza. Barrow limpou a garganta e se aventurou. Talvez vocês tenham escutado que iremos estabelecer uma cidade na região oeste. O livro à frente de vocês é o ato de unificação a ser promulgado no território de Sua Alteza assim que o estabelecimento da cidade estiver completo. Sintam-se livres para ler por si mesmos, ou podem aprender sobre o seu conteúdo agora, com a minha apresentação. Se tiverem alguma dúvida ou preocupação, podem interromper-me a qualquer momento, pois Sua Alteza irá respondê-las. Um leve farfalhar de páginas varreu o corredor. Barrow virou a capa, revelando a primeira página do livro feita de um fino pergaminho. A primeira coisa que vocês verão agora é o esboço do conteúdo, que contém a estrutura e a instituição do novo território. Artigo 1º. Roland Wimbledon reservará todos os direitos com respeito aos territórios sob sua jurisdição. Artigo 2º. A prefeitura é a mais alta autoridade do território, administrando todas as questões relativas ao território sob a supervisão de Roland Wimbledon. Artigo 3º. Toda pessoa, ao entrar no território, terá o direito de obter a cidadania por vários caminhos. A prefeitura tem a obrigação de garantir o fornecimento de pelo menos 3 desses caminhos ao público. Artigo 4º. Todo indivíduo, ao adquirir a cidadania, não será discriminado com base no sexo ou em seu status anterior, ou seja, livre, agricultor, servo e escravo. Todo cidadão do território tem direito à igual proteção e igual benefício da lei, e tem a obrigação legal de pagar impostos, defender o território e servir nas Forças Armadas. Artigo 5º. Todo nobre será tratado igualmente como cidadão comum e deixará de ser privilegiado com base em seu título. Os títulos serão honorários, sem conceder ao sujeito nobre poder executivo, e serão conferidos por herança, de acordo com a lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o direito à segurança pessoal e residência legal assegurados e protegidos por Roland Wimbledon. Artigo 7º. Todo cidadão tem direito à educação, liberdade de trabalho e casamento. Artigo 8º. Interações comerciais e livre comércio são incentivados no território, desde que tais atividades sejam realizadas de acordo com a lei. Artigo 9º. Barrow passou os dedos pelas páginas enquanto explicava os artigos um por um. Poucos códigos elaborados pelos nobres diziam respeito a civis. Mesmo os homens livres na cidade eram vistos como sujeitos a serem explorados pelos grandes nobres. Era realmente uma coisa rara que as leis feitas por Sua Alteza envolvessem tantos direitos e proteções de civis. O príncipe provavelmente acreditava que eles só poderiam vencer a batalha do dia do juízo final com a ajuda do poder do povo. Barrow não se importava em quem Sua Alteza confiava. Para ele, nobres e civis não eram diferentes. Ele só se importava em tentar o seu melhor para completar as tarefas de Sua Alteza e manter um forte controle sobre o poder. Na cidade real de Castelo Cinza, Barrow havia sido transferido da Associação de Astrologia para o Ministério das Finanças, servindo como assistente do ministro das Finanças. Ele pensara que logo ficaria no mais alto nível de autoridade do reino de Castelo Cinza, apenas para perceber que uma década de espera transformara sua ambição em um sonho desolado e sem esperança. Ele havia obedecido à ordem do rei Wimbledon III de acompanhar o príncipe Roland à vila fronteiriça devido a uma fraca e tênue promessa feita ao rei passado, e também devido à sua decepção mórbida durante anos. No entanto, ele nunca esperou que seu sonho há muito esperado se tornasse realidade de outra maneira. Barrow não vira um verdadeiro demônio, mas conhecia bem a força e o poder dos cavaleiros armados. Se Sua Alteza conseguiu derrotar os cavaleiros em um único golpe, ele certamente poderia varrer todos os seus obstáculos no reino. Eventualmente, o príncipe ascenderia ao trono e se tornaria o soberano do reino, e ele seria a mão do rei. Se o ministro das Finanças ainda estivesse vivo até lá, que semblante amargo ele mostraria a Barrow. Como a maior parte dos artigos havia sido explicado de uma forma simples anteriormente, nenhum dos diretores ficou surpreso durante a leitura. No entanto, quando Barrow leu a parte que estipulava a proibição do tráfico de pessoas e a abolição da escravatura, os nobres começaram a murmurar. Todos os outros artigos foram aprovados em consenso. Ninguém questionou o artigo sobre a reforma da aristocracia.
Esses pequenos nobres não haviam se beneficiado muito de seus territórios, já que a maioria de suas terras ficava em áreas desertas, de modo que não se importavam muito com o chamado poder feudal e poder legislativo. Além disso, após 2 semanas de estudo, muitos deles planejaram vender os territórios para a prefeitura e usar os recursos para iniciar um novo negócio, como uma fábrica de máquinas ou de produtos químicos. A conferência começou pela manhã e não parou até a tarde. Todo mundo estava focado na apresentação. Quando chegou a hora do almoço, os empregados colocaram a comida na mesa para deixar os participantes comerem enquanto liam. Barrow tomou muita água. Embora estivesse com dor de garganta, ele ficou feliz em explicar cada detalhe dos artigos para as pessoas presentes. Finalmente, eles entraram no último tópico de discussão, que era o único artigo nas leis básicas do reino que exigia as opiniões de todos. Era a bandeira e o nome da nova cidade. A sala de conferências logo foi preenchida com um burburinho de debate. Barrow pediu a todos que inventassem um nome e um design ideal para a bandeira. Os participantes teriam que colocar seu trabalho na mesa e escolher o melhor. Depois de várias rodadas de votação, a bandeira e o nome da nova cidade foram decididos. O desenho da bandeira era baseado no emblema da família real do Reino de Castelo Cinza. Seu desenho básico era uma arma de fogo e uma torre, acima da qual havia um grande pentagrama com 3 menores abaixo. O grande pentagrama representava Lord Roland Wimbledon, enquanto os menores representavam a prefeitura, o exército e a União das Bruxas. Quanto ao nome da cidade, eles escolheram Cidade de Primavera Eterna. 2.1. Lembrando que os títulos e cargos não seguem, necessariamente, a nossa estrutura de governador para estados e prefeitos para municípios. Heleaswitch capítulo 474. 2 dias após a reunião com funcionários da prefeitura e nobres de Forte Cancioneiro, Machado de Ferro foi convocado para testar as novas armas. Como o noroeste da vila era vulnerável aos ataques das bestas demoníacas, o novo campo de tiro foi transferido para um outro lado do Rio Vermelho. Quando Machado de Ferro chegou lá, os guardas do príncipe já tinham cercado o local com cordas de cânhamo e bandeiras vermelhas, colocando um posto de controle em cada extremidade da ponte de aço. Somente pessoas autorizadas eram permitidas nessa área. Obviamente, Sua Alteza levava bastante a sério o teste de novas armas. Machado de Ferro caminhou rapidamente na neve irregular, e todos os guardas que encontrou deram-lhe um olhar amistoso. Vendo isso, ele não pôde deixar de lembrar sua primeira participação nos testes das pistolas de Pederneiras. Naquela época, ele não era ninguém, e as pessoas do reino de Castelo Cinza estavam vigilantes e desconfiadas dele porque ele era da Nação da Areia. Ele já morava na vila há 5 anos, mas só construíra relações com caçadores que moravam próximos de sua residência por causa de sua perícia com arco e flecha, e ninguém o conhecia além do antigo distrito. Naquela época, ele acreditava que iria viver em reclusão nesta vila desolada como um caçador até morrer de velhice, ou ser morto pelas bestas demoníacas ou outros animais ferozes. Ele não esperava que Sua Alteza o escolhesse e mostrasse a ele o poder do fogo e do trovão. Desde então, mudanças rápidas começaram a acontecer. Machado de Ferro lutou contra bestas demoníacas na milícia, que foi então transformada no primeiro exército de Vila Fronteiriça. Ele foi promovido rapidamente de chefe do esquadrão de caçadores para comandante do primeiro exército. Para sua grande surpresa, e para compensar o maior arrependimento de sua vida, ele encontrou novamente a herdeira do clã Bravareia, Ladidra Olu Argenta em Vila Fronteiriça por causa da atitude aberta de Sua Alteza em relação às bruxas. Devido a essa confiança, reconhecimento e uma virada em seu destino, ele jurou lealdade a seu novo senhor do fundo de seu coração. No meio do campo de tiro, Machado de Ferro viu Sua Alteza Roland, o cavaleiro-chefe e, inesperadamente, várias bruxas de Ilha Adormecida. Vossa Alteza, Machado de Ferro ao seu dispor, ele andou para frente e saudou o príncipe. O príncipe assentiu e disse, todo mundo já está aqui. Vamos começar. Roland deu 2 armas de cano longo, sendo uma para Machado de Ferro e outra para Carter. É uma das minhas armas recentemente desenvolvidas, ainda no estágio de protótipo. Ainda temos poucas unidades, por isso, revise-as, por favor. Machado de Ferro estudou cuidadosamente a arma na mão. Parecia semelhante a um revólver ou fuzil de repetição, exceto que não tinha tambor. Isso fez com que ele se perguntasse se suas munições precisavam ser recarregadas pelo cano como as pistolas mais antigas. É chamado de fuzil de precisão.
Sua Alteza explicou rapidamente, este fuzil utiliza a mais nova pólvora sem fumaça. O calibre é de 8 milímetros, menor que o calibre 12 dos revólveres e fuzis de repetição, mas é mais poderoso. Ele virou a arma para dar uma demonstração. A munição é inserida a partir da frente do gatilho, e cada carregador pode ser embutido com 5 cartuchos. No entanto, ele não pode disparar continuamente como um fuzil de repetição, além de precisar manusear o ferrolho para cada disparo. Então você precisa recarregá-lo depois de disparar todas as 5 munições. Logo após a demonstração do príncipe, Machado de Ferro entendeu como operar o novo fuzil e disparou um carregador com 5 cartuchos. O recuo do fuzil era bastante forte. Toda vez que a arma disparava, ele sentia o coice pesado da coronha no ombro, e o barulho era muito mais alto que o do revólver. Se eu disparar 5 munições com as armas antigas, geralmente causa tanta fumaça que até bloqueia minha visão, mas agora não há fumaça na frente do cano. Deve ser por causa da pólvora sem fumaça que Sua Alteza acabou de mencionar. Machado de Ferro pensou. Além disso, não havia nada de especial nesse novo fuzil. Machado de Ferro achava que houve uma melhoria substancial da pistola de pederneira para os revólveres e fuzis de repetição, mas esse novo fuzil não parecia ter melhorado em nada e nem sequer era tão bom quanto um revólver. Sua falha mais óbvia era a baixa taxa de disparo. Machado de Ferro poderia disparar continuamente enquanto estava em pé com um fuzil de repetição, mas era inconveniente fazê-lo com este novo fuzil de precisão, já que ele precisava recarregar a arma com a mão e depois levantá-la para mirar novamente no alvo após cada disparo. Embora esse processo levasse muito menos tempo do que a pistola de pederneira, não seria eficaz para reprimir o inimigo em pouco tempo. Por exemplo, era obviamente menos prático que um revólver ou um fuzil de repetição. Armas estas que eles utilizaram para enfrentar os nobres rebeldes de Forte Cancioneiro, seja em combates próximos nas ruas ou em ambientes fechados. Machado de Ferro disse a Roland sua opinião sincera e Carter expressou uma opinião semelhante. O príncipe assentiu e disse, sim, não é tão conveniente quanto um revólver, mas também tem uma grande vantagem. André, venha aqui e mostra a eles. Ele deu o fuzil para a bruxa. Lembre-se de atirar usando sua habilidade. A bruxa de cabelos loiros pegou a arma e habilmente recarregou-a, demonstrando aos demais presentes que esta não era sua primeira vez operando a nova arma. Agora, me observem. Com 3 tiros ensurdecedores, Machado de Ferro ficou chocado ao ver os 3 alvos de madeira mais distantes cair de cada vez. Suas balas acertaram os alvos que pareciam tão pequenos quanto as unhas de tão distantes que estavam em seus paus finos sob as tábuas. Céus, eles devem estar a 400 metros de distância, Machado de Ferro pensou. Vossa Alteza, isso, Carter gaguejou em completa descrença. A habilidade derivada de Andrea permite que ela acerte com precisão o alvo com uma arma de fogo ou um arco. O príncipe explicou com um sorriso. Entretanto, sua habilidade não afeta as flechas ou munições. Só lhe dá proficiência no uso de armas. Por exemplo, ela acertará um alvo a 10 metros de distância se atirar uma pedra nele, mas se ela lançar um pássaro, sua habilidade simplesmente não funcionará. O Senhor quer dizer que as pessoas comuns também podem alcançar esse tipo de proficiência por meio de treinamento. Exatamente. O maior mérito deste novo fuzil é sua precisão e alcance de tiro, que são muito superiores aos demais. Ao contrário das armas antigas, não há espaço entre o cano e o cartucho. Portanto não há vazamento de ar neste novo fuzil. Roland assentiu e respondeu, com uma mira telescópica, qualquer soldado comum pode usá-lo para derrubar inimigos cerca de 400 a 500 metros de distância, enquanto um fuzil de repetição só pode disparar com precisão de 100 metros. Machado de Ferro imediatamente percebeu por que essa arma era tão mortal. A maioria das pessoas nunca estaria em guarda contra ataques dessa longa distância. Se o atirador se escondesse dentro de uma área residencial ou em um ponto mais alto, ele poderia facilmente matar seu alvo. E se o atirador fosse lá de rouxinol, ninguém poderia sobreviver a balas vindas de uma fonte invisível. Vossa Alteza, você concordou em me dar um quando for colocado em produção em massa. André lembrou Roland, com a mão na boca. Sim, é claro. Roland disse e deixou os 2 fuzis de lado, caminhando para um outro lado e removendo um pano que estava cobrindo algo grande. Na verdade, os fuzis de precisão são apenas o começo. Este é o foco do teste de hoje. Machado de Ferro foi até a arma recém-desvelada assim que a viu. Diferente dos fuzis feitos de aço e madeira,
Essa nova arma preta parecia ser feita de metal puro. Também era maior que todas as outras armas. Incluindo o tripé por baixo, tinha cerca de metade da sua altura. Seu cano longo era metade da espessura de seu pulso. Conectado à grande arma, um pedaço comprido e fino de fita carregava munições brilhantes. Obviamente, era completamente diferente das outras armas, tanto no design quanto em tamanho. Heleazwitch capítulo 475. Esta é uma metralhadora pesada. Ela usa o mesmo calibre que o fuzil de precisão. Você pode tirar a munição do carregador dele e usar no fuzil de precisão e vice-versa. O príncipe disse e deu um tapinha na grande metralhadora. Seu mecanismo é muito mais complicado do que um fuzil, então não vou me incomodar em dizer todos os detalhes desnecessários. Eu a nomeei Mark Tipo 1. Vou mostrar como usá-la. Roland sentou-se atrás da arma de fogo e puxou o gatilho. O que aconteceu depois foi difícil para Machado de Ferro compreender. De repente, chamas saíram do cano e o forte fluxo de ar causado pelos disparos fez a neve fofa voar pelos ares. A tira de balas parecia ser constantemente puxada para dentro da arma. Simultaneamente, projéteis quentes eram disparados e cartuchos vazios eram rapidamente ejetados do outro lado, um por um. Várias dúzias de estojos caíram no chão em apenas um segundo. Esta metralhadora soava mais feroz do que toda uma equipe do esquadrão de fuzileiros. Nenhuma pausa poderia ser ouvida entre os tiros. O príncipe apontou para o chão à sua frente, em vez dos alvos distantes, e disparou continuamente contra a neve. Antes que a neve em um lugar pudesse cair de volta ao chão, a neve em outro lugar era lançada para cima, fazendo o chão de neve parecer a superfície de água fervente. A chuva de balas formava uma teia de morte e qualquer um que tentasse atravessá-la estaria crivado de balas. Que incrível, o cavaleiro-chefe murmurou. Carter não foi o único que ficou surpreso. Machado de Ferro olhou ao redor e viu que todas as bruxas estavam boquiabertas, e apenas Lady Rouxinol, que sempre estava ao lado de Roland, parecia bastante calma. Cinzas, a bruxa de cabelos negros carregando uma espada gigante, mostrava uma mistura de choque, confusão e frustração. Machado de Ferro não pôde deixar de sentir o mesmo. Ele havia se tornado o chefe da guarda do clã Bravareia por causa de sua proficiência com facas e arco e flecha, habilidades que ele aperfeiçoara com práticas regulares desde a infância. Como ele, os guerreiros mais poderosos com exímio talento eram populares entre os líderes de clãs no extremo sul. No entanto, mesmo o mais rápido e mais forte guerreiro do mundo jamais poderia escapar dessas balas que se moviam mais rápido que os olhos podiam ver. Surpreendentemente, a Mark I nem sequer tinha o problema de exigir uma pausa para recarregar as munições. Se o primeiro exército fosse equipado com 20 metralhadoras pesadas, as habilidades de combate do inimigo adquiridas em mais de 10 anos de trabalho duro se tornariam uma piada. Um guerreiro naturalmente acharia difícil aceitar esse fato. Felizmente, Machado de Ferro encontrou um novo caminho. Ramos movia-se rapidamente pela vegetação rasteira de plantas para conduzir as bestas demoníacas que haviam se intrometido na floresta das brumas em direção à muralha da vila. Agora, ela podia controlar uma área quase tão grande quanto a vila. As árvores e a folhagem na área eram como seus olhos e membros. Elas podiam crescer de acordo com sua vontade e formar uma linha de defesa contra os inimigos, mas Sua Alteza continuava dizendo para ela informar o exército sempre que encontrasse quaisquer bestas demoníacas ou demônios em vez de lutar diretamente, especialmente demônios. Se os demônios sentissem sua existência e destruíssem toda a floresta seria uma perda significativa, já que Vila Fronteiriça agora contava com ela para fornecer alertas antecipados, e uma floresta que pudesse ser ajustada sob demanda era um grande triunfo. Ramos recuperou um terreno baldio perto da vila e planejou cultivar trigo, com as sementes douradas, assim que os meses dos demônios terminassem. Desta vez, com o coração da floresta, para lhe dar poder mágico, as sementes de trigo cresceriam continuamente e produziriam sementes suficientes para todos os agricultores da região oeste. De repente, ela sentiu um grupo de bestas demoníacas híbridas de lobos se aproximando da borda da floresta. Ramos imediatamente se virou para olhar para esses invasores e viu 8 bestas demoníacas fugindo para a floresta profunda. Quando ela estava prestes a enviar um pombo-correio para informar o primeiro exército e, enquanto isso, levá-los para a muralha da vila, ela sentiu algo estranho. Elas não pareciam tão ferozes como de costume. Em vez disso, pareciam ser movidas por alguma coisa. Mesmo seus ramos e videiras não podiam detê-las agora.
Será que estão fugindo de algo? Ramos franziu a testa, e quando ela estava prestes a ampliar seu alcance de visão, ela sentiu um toque de calor em sua cabeça. Ela prontamente olhou para cima e viu raios dourados de luz saindo de várias rachaduras no céu nublado, brilhando na terra branca como a neve da região oeste. Como eu resolvo essa? Tilly apontou para uma equação num livro. Bem, você utiliza a quarta equação para criar uma nova, e então você obterá a que está no livro. Ana rapidamente anotou o processo de derivação em um pedaço de papel. Assim. Ah, entendi. Tilly bateu palmas e disse, se você colocar essa variável, o resultado deve ser próximo de 1. Impressionante. Você pode calcular o resultado de cabeça. Ana ficou embasbacada. Isso é apenas por causa da minha habilidade. É você que é incrível. Pode aprender tudo o que está nos novos livros do príncipe tão rapidamente, a princesa Tilly disse com um sorriso. Ana deu-lhe um sorriso suave. Só a menção de Roland Wimbledon poderia trazer um sorriso assim para o rosto dela. Toda vez que Tilly via aquele sorriso, não podia deixar de pensar que era impossível para uma garota simples e honesta como Ana gostar de um homem perverso como seu irmão. Roland deve ser uma pessoa diferente agora. Tilly presumiu, independentemente de ele ser o verdadeiro príncipe Roland ou não. Na verdade, a própria Tilly achava que o novo Roland era totalmente diferente de todos os nobres deste mundo, como se ele fosse de outro mundo. No entanto, ao mesmo tempo, ela se sentia confortável quando estava em sua companhia e gostava de seu charme único cada vez mais com o passar do tempo. Olhando para o céu nublado, Tilly até esperava que os meses dos demônios continuassem assim para aprender todo o conhecimento dele. Dessa forma, ela poderia ser capaz de compreender verdadeiramente o novo Roland, mesmo que ele nunca quisesse falar sobre si mesmo. Balançando a cabeça para deixar de lado esses pensamentos, Tilly apontou para a próxima pergunta. Para seu espanto, o livro foi subitamente iluminado. As duas bruxas olharam pela janela simultaneamente. Traços de luz haviam misteriosamente aparecido no céu coberto de nuvens e neve, e o sol perdido há muito tempo orlava as nuvens com luz dourada. Os habitantes locais da vila também sentiram a mudança. Logo, um número crescente de pessoas saiu pelas ruas aplaudindo. Tilly olhou para o céu atordoada, com todo tipo de emoção surgindo dentro dela. Quando o teste da metralhadora pesada parou, cartuchos vazios de balas estavam empilhados ao lado dos pés do príncipe. Um tênue e claro tom de vermelho podia ser visto no cano da arma, e fumaça branca saía de sua extremidade. Até mesmo a gota de um alfinete podia ser ouvida agora, já que ninguém queria expressar seus pensamentos. As palavras eram desnecessárias, já que o olhar fixo em seus rostos dizia o choque trazido por essa nova arma. Machado de Ferro não pôde mais controlar sua excitação e se ajoelhou à maneira da nação da areia. O mundo é seu, Vossa Alteza. Ele acreditava firmemente que seu novo caminho era liderar o primeiro exército, equipado com novas armas de fogo para expandir o território de Sua Alteza Roland. Uma mão de repente apareceu à frente de Machado de Ferro e o levantou. O príncipe apontava para cima e não parecia tão contente quanto Machado de Ferro esperava. Em vez disso, ele olhou para a cordilheira intransponível e disse em voz séria, nosso verdadeiro inimigo são os demônios. Mesmo assim, eu ainda lutarei pelo Senhor até a morte. Antes que Machado de Ferro pudesse falar seus pensamentos, um raio de luz ofuscante perfurou o céu nublado, iluminando o mundo abaixo. As bruxas que estavam atrás exclamaram espantadas, e Roland olhou para cima e sorriu. Mais e mais raios de luz vieram de cima e se tornaram mais e mais brilhantes. Logo, era difícil para eles olharem a luz. Enquanto isso, nuvens escuras silenciosamente se derretiam como gelo em fogo. O sol apareceu novamente no céu. Os meses dos demônios haviam terminado. Release capítulo 476. Ainda estava escuro lá fora e alguém batia sem parar na porta de Cacuzin. Ele bocejou e subconscientemente estendeu a mão para pegar seu casaco. Então ele percebeu que não precisava mais de um casaco. A grossa parede de tijolos mantinha o frio longe, e o incrível sistema de aquecimento deixava o interior sempre quentinho. Por mais pesada que a neve estivesse caindo do lado de fora, a casa não deixava mais o frio entrar como antes, e o telhado não tinha mais buracos, tampouco entrava vento. Uma casa dessa de alta qualidade. Somente os nobres de Valência poderiam ter. Claro, ela é um pouco menor do que as casas de lá. Cacuzin pensou, abriu a porta e encontrou um rapaz, seu assistente Pique, do lado de fora. Por que você não está acordado ainda? Temos que nos apressar, capitão. Caso contrário,
Não conseguiremos um bom lugar. Precisamos sair tão cedo. Kakuzi enfiou a cabeça para fora e olhou para o céu. A madrugada espreitava através das nuvens e o suave sol da manhã iluminava uma pequena parte do céu. Claro, o rapaz exclamou. Meus vizinhos me disseram que teremos uma apresentação da trupe Estrela Flor durante a celebração. E se a gente não correr, não vamos conseguir nem entrar na praça. Tudo bem, espere um minuto. O velho deu de ombros e voltou para o quarto para trocar de roupa, suspirando suavemente ao olhar para a outra cama vazia. O dia da vitória. Há alguma celebração como esta em Forte Cancioneiro? Se não, Vader sentiria falta disso. Kakuzi pensou. Eles foram até a praça e descobriram que havia bandeiras penduradas em cordas e amarradas às árvores dos dois lados da rua. A pequena vila parecia nova e brilhante sob o sol da manhã. De vez em quando, as pessoas se juntavam a eles pelos caminhos da avenida principal e caminhavam ao seu lado. Parecia que eles estavam indo para a praça também. Kakuzi ouvira falar da comemoração de Pique. O príncipe batizou o primeiro dia após os meses dos demônios de Dia da Vitória para comemorar a passagem dos meses com segurança. Naquele dia, todos na vila tinham um dia de folga para desfrutar de uma grande festa na praça com uma enorme fogueira. O assistente de Kakuzi soube disso e o convidou para ir à praça com ele. Depois de pensar um pouco, o velho concordou. Quando entraram, encontraram uma área cercada no centro da praça e policiais com uniformes negros mantendo a ordem. Muitas pessoas chegaram cedo e ficaram paradas esperando o evento começar. Os dois rapidamente encontraram um lugar próximo do palco e conversaram enquanto esperavam a celebração. Ao meio-dia, multidões se reuniram na praça e o príncipe apareceu no centro do palco. Assim que ele apareceu, Kakuzi ouviu gritos avassaladores. As pessoas ao redor dele animadamente levantavam as mãos e gritaram: "Vida longa Sua Alteza Real!" O príncipe Roland sorriu. Esperou que os aplausos diminuíssem, ergueu o punho e disse em voz alta: "Nós derrotamos o mal mais uma vez." A praça explodiu em aplausos e o som ensurdecedor mexeu com o coração do velho. Kakuzi não viu um lorde tão respeitado em muito tempo. "Meu povo, não importa de onde vocês vieram, seja da região oeste, região norte, região leste ou da região sul, desde que você tenha contribuído com a vila, a glória pertence a vocês. Essa glória pertence a todos que deram seu sangue e suor por Vila Fronteiriça." A voz calma e emocional do príncipe parecia ter poder mágico, pois podia ser ouvida claramente, como se estivesse ao lado de seus ouvidos, em todos os lugares sem ele precisar gritar. "Hoje é o dia da vitória, o nosso dia, feito por todos vocês. O mal não foi completamente eliminado e voltará mais cedo ou mais tarde, mas não importa quantas vezes nossos inimigos venham. A vitória é nossa enquanto nós estivermos unidos e trabalharmos juntos." O velho nunca ouvira um nobre se referir aos civis e a si mesmo como nós, mas Sua Alteza não parecia se importar. O príncipe olhava para as pessoas naturalmente, sem arrogância ou desprezo. Aos olhos do príncipe, ele e seus súditos estavam juntos como um só. Era incrível, mas inesperadamente harmonioso. "Agora, vamos comemorar esta vitória duramente conquistada e erguer nossos copos e taças para comemorar. Viva Sua Alteza, viva a vitória!" Os aplausos ecoaram por toda a praça, e as pessoas levantaram o braço direito em direção aos céus para demonstrar seu respeito, inclusive Kakuzi. "Este sim é um lorde que é digno da minha lealdade", Pique disse apaixonadamente enquanto batia no peito. Em seguida, foi a vez da trupe Estrela Flor, e muitas pessoas assobiaram animadamente. "Faz tempo que a gente não vê um espetáculo, céus. A Irene é tão linda, sim, mas se a gente for comparar com a senhorita Mai, ela ainda precisa melhorar muito." "Senhorita não, agora é Senhora Mai. Você não sabe? Ela está prestes a se casar com o cavaleiro-chefe, e o príncipe já até enviou um presente de casamento." Ouvindo as pessoas ao redor, Pique perguntou maravilhando: "O nome de uma trupe é geralmente igual ao teatro ou ao nome da cidade, então por que a trupe de Vila Fronteiriça tem um nome tão estranho?" "Você não é daqui, não é?" alguém perguntou. Maia e Irene são ambas do Teatro do Forte, e Maia é chamada de Estrela da região oeste, enquanto Irene é chamada de Flor do Amanhã. Agora, ambas moram em Vila Fronteiriça, então o nome da trupe ficou Estrela Flor. Olha lá, vai começar. Não era a primeira vez que Kakuzi assistia a um teatro, mas a história foi bastante singular. Em vez de uma história de amor entre os nobres, o espetáculo contava a história da região oeste. Os atores interpretaram pessoas comuns que viviam em Vila Fronteiriça. No começo,
Eles estavam indefesos, confusos e perseguidos como cordeiros durante os meses dos demônios. Então eles decidiram ficar na vila e lutar contra as bestas demoníacas. A história toda estava cheia de reviravoltas, que eram muito emocionantes. Quando os personagens morriam de fome e frio ou eram mortos na linha de defesa para proteger suas famílias, o público sentia como se estivessem ali no lugar deles. O velho foi logo capturado pelo espetáculo, e até mesmo as pessoas que tinham acabado de chegar à região oeste puderam sentir os sacrifícios que os cidadãos de Vila Fronteiriça fizeram em seus incansáveis esforços pela sobrevivência. Quando o espetáculo terminou, um estrondoso aplauso rugiu por toda a praça. Cacuzinho ficou mudo com o que viu em seguida. Uma garota com longos cabelos louros segurava uma linha preta estranha na mão. Ela cortou um toco de madeira em várias partes e usou-as para acender uma fogueira gigante. A multidão não se assustou com isso, e até gritavam o nome dela. Senhorita Ana. Senhorita Ana. Quando as ovelhas começaram a ser assadas na fogueira, a atmosfera na praça atingiu seu clímax. Os habitantes locais ficaram espontaneamente em fila e começaram a dançar estranhamente, a última parte da celebração. De acordo com as pessoas em pé ao redor de Cacuzinho e Pique, enquanto a dança continuasse, o churrasco continuaria, até a meia-noite. Capitão, vamos lá dançar também. Pique engoliu em seco, ansioso para se juntar a eles. Estou velho demais para dançar. Cacuzinho balançou a cabeça. Pode ir, vá se juntar a eles. Então eu vou. Pique mostrou a língua. Vou pegar um pedaço de churrasco para você também. Olhando para o garoto dançando com a multidão, o velho não pôde deixar de rir. Ele estava imaginando qual nome daria para seu navio de concreto, de modo a deixá-lo único e inesquecível. E agora ele tinha uma ideia. Vou chamá-la de Vitória. Cacuzinho pensou. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.